Olá, meus caros, aqui é Cláudio Herbert falando sobre psicologia da personalidade, e o tema da minha aula de hoje é uma discussão sobre a tipologia da personalidade apresentada por Freud no artigo publicado em 1931 denominado Tipos Libidinais. Todavia, antes que eu possa iniciar a discussão específica sobre essa tipologia da personalidade proposta por Freud, eu considero que seria extremamente pertinente realizar uma breve revisão dos principais conceitos que eu discuti com a turma nas aulas presenciais. E, sem dúvida nenhuma, o principal conceito que eu considero importante de ser revisado com vocês neste momento é o conceito de personalidade. Personalidade, em uma definição genérica, é um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Trata-se de um padrão, pois é uma expressão do comportamento, é uma manifestação das emoções, é uma forma de reagir a situações que tende a se repetir de uma forma relativamente semelhante ao longo do tempo. Todavia, em função das influências de vários fatores, sobretudo dos fatores de ordem ambiental, contextual, não existe um padrão absolutamente estável de expressão da personalidade. Isso nós havíamos discutido durante as aulas, e a principal evidência em relação a isso diz respeito ao próprio processo de aprendizagem, ou seja, à medida em que o indivíduo interage com o ambiente e internaliza determinados tipos de conceitos, internaliza normas, regras sociais, ou eventualmente a própria interação com o mundo faz com que o indivíduo altere a sua forma de se expressar, tanto em termos de pensamento quanto em termos de comportamento. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma evidência de que a nossa personalidade não é um padrão estável completamente, muito ao contrário, sofre influência extremamente relevante da interação com o ambiente. Então, o primeiro conceito importante, personalidade como sendo um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Segundo conceito importante diz respeito aos dois componentes essenciais da personalidade. O primeiro componente é o caráter, o segundo componente é o temperamento. O temperamento é a base biológica da nossa personalidade, constituída pela nossa herança genética. O temperamento nada mais é do que a nossa forma de reação, a nossa forma de expressão emocional e comportamental, modulada pelas estruturas básicas do sistema nervoso, do sistema endócrino, que nós herdamos. Portanto, o temperamento, ele permanece, ou tende a permanecer, bem mais estável do que o outro componente da personalidade, que é o caráter. O caráter, ao contrário do temperamento, que é biológico, apresenta uma característica eminentemente social. O caráter, ele é formado a partir da interação do indivíduo com o mundo. Inicialmente, na interação do indivíduo com o mundo físico e, posteriormente, na interação do indivíduo com outras pessoas, ou seja, a interação social, e mais à frente, no desenvolvimento da pessoa, a partir do momento em que ela adquire a linguagem, essa interação com o mundo também passa a ser simbólica, mediada pela cultura, pelas normas, pelas regras sociais e por aí vai. Então, segundo conceito importante que eu revisei com vocês agora, a personalidade é constituída por dois componentes. Um componente básico, biológico, inato, que é o temperamento, e um componente aprendido, plástico, transformável, que é o caráter, resultante da interação
com o mundo, principalmente da interação social. Vocês vão se recordar das primeiras aulas presenciais, nas quais eu apresentava a vocês a introdução do nosso livro-texto, né, o livro-texto que eu estou utilizando neste curso de Psicologia da Personalidade, que é o Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. E vocês se recordam que eu discutia com vocês que na introdução deste livro, Jung ele apresenta um argumento extremamente importante para se estudar a chamada psicologia dinâmica ou psicologia profunda. E o argumento que Jung apresenta é histórico, extremamente interessante. Jung situa o grande choque que o mundo ocidental, particularmente o mundo europeu, né, sofreu com a Primeira Guerra Mundial, na medida em que produziu um abalo na convicção de que o indivíduo, que o ser humano, seria, antes de tudo, regulado pela razão. Se vocês se recordarem dos estudos de vocês sobre história, sobre filosofia, vocês vão se recordar que 2 séculos antes, né, desde o século XVIII, nós temos na Europa o desenvolvimento de ideias que associam a racionalidade, que associam a plena consciência como faculdades mentais superiores. E, inclusive, vários sistemas de pensamento, sobretudo a partir do iluminismo, vão considerar que a razão seria a única forma de o ser humano encontrar felicidade. A felicidade do ser humano, a estabilidade das relações sociais e até mesmo o ordenamento jurídico das nações estaria muito melhor guarnecido pela razão, pela racionalidade. Embora, sem dúvida nenhuma, seja necessário concordar que, do ponto de vista das relações sociais, que do ponto de vista do ordenamento jurídico, a racionalidade é fundamental, no que concerne aos aspectos da psicologia humana, a racionalidade é apenas um desses aspectos que compõem a psique humana. Muito pelo contrário, a maior parte dos nossos processos mentais e que, de certa maneira, influenciam na nossa expressão emocional, muito ao contrário do que os iluministas imaginavam, não se encontra em melhores condições caso se coloquem sob o domínio da razão. Pois, e aí o Jung apresenta uma argumentação bastante interessante nesse sentido, pois a maior parte dos nossos processos mentais ocorre de forma inconsciente. Ocorre sem que nós tenhamos consciência do seu desenrolar, sem que nós tenhamos consciência dos seus até mesmo desdobramentos. E aí, retomando a introdução ao livro Psicologia do Inconsciente, Jung vai considerar que a Primeira Guerra Mundial, ela, de certa forma, mostrou ao mundo que aquele verniz de civilização, aquela ideia de racionalidade, era ilusório. Que sob esse verniz de civilização, sob essa capa bastante tênue de racionalidade, permanece no espírito humano tensões, conflitos, desejos que são extremamente viscerais, extremamente fortes, mas que, contudo, nós não temos consciência sobre a existência deles. E apesar de não termos consciência sobre a existência deles, eles influenciam de forma decisiva na nossa expressão do comportamento, na manifestação das nossas emoções. Então, a partir da introdução ao Psicologia do Inconsciente, né, Jung começa no capítulo 1 a traçar a origem mais recente do estudo sobre o inconsciente. E nesse sentido,
ele atribui a Freud o pioneirismo no estudo do inconsciente. Então vocês se recordam que nas nossas aulas presenciais, nas minhas aulas presenciais, eu havia discutido com vocês o primeiro capítulo do livro Psicologia do Inconsciente, que se chama A Psicanálise, no qual Jung traça todo um histórico do desenvolvimento da ideia de inconsciente empreendida por Freud. Eu não retomarei esse panorama histórico no momento, pois não me parece pertinente. Todavia, vocês podem revisar esse panorama histórico lá no capítulo 1 de Psicologia do Inconsciente. Jung traça de maneira bastante precisa esse desenvolvimento. O que eu gostaria de retomar deste capítulo para me dar suporte à discussão dos tipos libidinais é o próprio conceito de inconsciente. Não é fácil definir o inconsciente. O próprio Freud, ao longo do seu trabalho, em vários momentos revisou o conceito de inconsciente, e nesse momento seria importante considerarmos que inconsciente, na visão freudiana, englobaria tudo aquilo que está fora do campo da consciência em função de um processo de repressão. Evidentemente que na teoria topográfica da mente, que eu havia discutido com vocês também nas aulas presenciais, Freud havia situado os nossos processos mentais em 3 instâncias da mente, ou em 3 províncias da mente, como ele próprio descreveu, cuja diferença seria por conta da acessibilidade. Ou seja, a diferença entre cada uma dessas partes da nossa mente se daria em função da maior ou menor acessibilidade dos conteúdos presentes nessas partes da mente. Então, se nós considerarmos aquela parte da mente facilmente acessível, na verdade prontamente acessível à consciência, nós teríamos a parte da mente definida por Freud como sendo o consciente. Todavia, aquela parte da nossa mente contendo determinados pensamentos, sentimentos, etc., que não estão presentes no fluxo da consciência num dado momento, mas que são facilmente acessíveis, Freud denominou de pré-consciente. Um exemplo de pré-consciente, bastante simples, é a demonstração que eu farei com vocês neste momento. Eu gostaria que cada um de vocês neste momento se relembrasse de Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil. Vejam, em nenhum momento durante a nossa discussão, acredito eu, Pedro Álvares Cabral, o nome Pedro Álvares Cabral, estaria no seu fluxo de consciência, estaria no fluxo de consciência de vocês. Ninguém está pensando em Pedro Álvares Cabral neste momento. No entanto, a partir do momento em que eu citei o nome dele, a partir do momento em que eu fiz a questão quem descobriu o Brasil, imediatamente Pedro Álvares Cabral surge na consciência de vocês. Portanto, essa informação, esse conteúdo estava no pré-consciente, facilmente acessível. Por outro lado, existe uma parte da nossa mente cujos conteúdos não podem ser tão facilmente acessíveis assim. Essa parte da nossa mente, Freud denominou de inconsciente. Para que se possa acessar o inconsciente, é necessário a utilização de técnicas especiais. Interpretação dos sonhos, por exemplo, a associação livre, por exemplo, e por aí vai. Então observem que nessa perspectiva da teoria topográfica da mente, nós teríamos então essas 3 instâncias mentais: consciente, pré-consciente e inconsciente, cuja diferença é meramente em termos de acessibilidade. Por isso que se chama teoria topográfica da mente, ou seja, uma teoria que pressupõe que a mente apresenta lugares, locais, sendo que a diferença entre esses locais é em termos de acesso.
é em termos de acessibilidade a cada um desses locais. Evidentemente que à medida que novos dados clínicos, à medida que novos desdobramentos teóricos foram surgindo no seio da psicanálise, esse conceito de 3 instâncias psíquicas da teoria topográfica da mente foi sofrendo modificações, até que finalmente o próprio Freud modifica esse modelo e o substitui por um modelo mais dinâmico, pois a teoria topográfica da mente pressupõe processos estáticos, ou seja, cada parte da nossa mente armazenaria determinados tipos de conteúdo e a diferença entre esses componentes da mente seria em termos de acesso. Ponto final, acabou, é uma questão estática. Todavia, Freud modificou esse modelo, elaborou outro, desta vez dinâmico, conhecido como a chamada teoria estrutural da mente. Existem 2 outros nomes para essas teorias. Acredito eu que muitos de vocês já devem ter ouvido com essa perspectiva, não é? Com essa nomenclatura. A teoria topográfica da mente costuma também ser conhecida como primeira tópica, ao passo que a teoria estrutural da mente, ela também é conhecida como segunda tópica. A teoria estrutural da mente, ela pressupõe um desenvolvimento dinâmico da nossa mente. Esse desenvolvimento dinâmico tem como pressuposto a ideia de que nós, seres humanos, nasceríamos com uma mente primitiva, uma mente básica, digamos assim, fortemente associada à questão biológica. Então, o aparato biológico condicionaria, digamos assim, esses primeiros processos mentais do ser humano. Se eu pudesse fazer uma analogia com recursos tecnológicos do presente, muito do conhecimento de cada um de vocês, eu diria que a nossa mente primitiva, né, nesse modelo da teoria estrutural da mente, se assemelharia aos aplicativos que vêm de fábrica no seu telemóvel, no seu aparelho celular, aí no seu smartphone, né? Ou seja, eles estão diretamente ligados à estrutura do aparelho, né? Eles já vêm de fábrica, digamos assim. Por outro lado, à medida em que o indivíduo se insere no mundo, e Freud vai descrever que essa inserção no mundo se dá por meio dos cuidadores, daqueles cuidadores iniciais, né, desse ser humano em desenvolvimento, né, desse neném, desse bebê, essa mente primitiva, eminentemente voltada para a satisfação de necessidades biológicas, vai progressivamente se transformando, e a parte da mente que se transforma a partir da interação, seja com o mundo físico e principalmente a partir da interação social, né, com os primeiros cuidadores, essa parte da mente vai se tornando progressivamente perceptível. Ou seja, os nossos processos de percepção, eles passam a se tornar relativamente conscientes, até que em um determinado momento o neném, o bebê, adquire consciência. Então essa parte da mente que se desenvolveu a partir daquela mente primitiva, biológica, etc., que eu comentei com vocês, e que se desenvolveu a partir da interação com o mundo, Freud vai denominar de o eu, que a gente conhece, né, o pessoal mais das antigas, nas traduções das obras de Freud para o português, a partir da tradução para o inglês do James Strachey, né, que o pessoal conhece como ego. Todavia, Freud utilizou a expressão o eu. Tanto é que nas traduções mais recentes, se vocês pegarem, por exemplo, a tradução direta do alemão, né,
editada pela Companhia das Letras, mais recentemente, nós vamos encontrar a expressão o eu, ao invés de o ego, né? Ao invés da expressão latina, o ego. Mas enfim, vamos deixar essas questões etimológicas de lado e vamos focar, né, nas questões conceituais propriamente ditas. Então, retomando meu raciocínio, à medida em que essa mente primitiva, essa mente biológica, a que Freud denominou de o isso, o indefinido, que a gente conhece através da expressão latina o id, a partir do momento em que essa mente primitiva entra em contato com o mundo, através do momento em que o bebê começa a interagir com seus cuidadores e começa a adquirir consciência, nós vamos ter o desenvolvimento então de uma parte da mente que se torna então relativamente consciente. Essa parte se chama o eu, se chama o ego. E a partir daí é essa parte da mente que vai fazer a mediação entre os aspectos ambientais, entre o mundo externo e as demandas dos nossos instintos, dos nossos desejos, que permanecem associadas a essa parte primitiva da nossa mente, denominada de o isso ou id. Todavia, Freud prossegue afirmando que à medida em que a criança vai sendo socializada, a partir do momento em que a criança começa a ser apresentada às normas sociais, às regras de cada cultura, por meio dos seus cuidadores, nós vamos ter uma nova diferenciação da mente em uma outra parte que vai justamente internalizar essas normas, essas regras, esse ideal do eu. Em aulas subsequentes eu vou tratar especificamente, né, do livro O Eu e o Isso, ou O Ego e o Id, de 1923, livro extremamente fundamental para se compreender a teoria estrutural da mente de Freud, não é a segunda tópica, mas só para adiantar para vocês, esse modelo tripartite, portanto, da nossa mente, que na verdade acaba se constituindo por si só numa teoria da personalidade, né, do ponto de vista psicanalítico, é um modelo dinâmico. Ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de um modelo estático, muito pelo contrário. É um modelo extremamente dinâmico, é um modelo interacionista, ou seja, pressupõe que essas instâncias da mente, elas vão sofrendo influências dos processos de interação do indivíduo com o mundo, principalmente depois da aquisição da linguagem, com o mundo simbólico. Mas só para retomar e encerrar o meu raciocínio sobre a formação, né, dessa instância da mente associada a regras, a normas, ao ideal do eu, Freud deu o nome dessa estrutura da mente de supereu, o famoso superego. Para vocês poderem compreender melhor o conceito, né, de supereu ou de superego, é importante entender o seu processo de formação. E eu acho bastante interessante a descrição que Freud faz a respeito desse processo de formação do supereu, né? Ele situa o início da formação do supereu na etapa do chamado treino de higiene. Imagine que a criança está lá, o bebê, quietinho, numa boa, vivendo como um pequeno animalzinho. Por que eu digo que o bebê, num primeiro momento, está vivendo como um pequeno animalzinho? O neném está com fome, ele chora e recebe comida. O neném realiza suas necessidades fisiológicas na fraldinha. Se está incomodando, ele chora, os cuidadores vêm e promovem a higiene do bebê. O bebê está sentindo desconforto físico, ele chora, cuidadores vão lá e aliviam esse desconforto. Ou seja, o bebê vive o tempo todo, buscando satisfazer aos seus desejos, buscando prazer e evitando o desprazer. Portanto, um animalzinho, funcionando de uma maneira 100% hedonista, vamos dizer assim. Ou, no meu entender, seria mais adequado, 100% biológica, vamos dizer assim. Agora, imagine esse bebê, que já não é mais bebê, agora virou
criança. A criança é pequenina, imagina aí a criança 2, 3 aninhos de idade. E aí a criança acorda e num belo dia de manhã, ao acordar, a criança se depara com um objeto estranho trazido pelos seus pais ou pelos seus cuidadores. Um objeto esquisito. Tem lá uma carinha de bichinho e tal, e os pais, os cuidadores, começam a mostrar para a criança que aquilo é um local muito legal, onde ela pode fazer o xixi, onde ela pode fazer o cocô dela. Opa! Então agora não pode mais fazer na fraldinha. Agora tem um lugar no qual essa necessidade biológica será realizada. Da mesma forma, agora a criança começa a ter horário para se alimentar. Os cuidadores começam a introduzir o conceito de hora do café da manhã, o conceito de hora de almoçar, o conceito de hora de lanchar, hora de jantar. Espera aí, gente. Biologicamente não existe isso, não existe uma convenção de hora para se alimentar. Você se alimenta na hora que você sente fome. Era assim que a criança regulava a sua necessidade de comer. Não, agora não. Agora existe um momento adequado, existe um momento certo. Então Freud situa treino de higiene, ou seja, a criança agora vai ser ensinada que existem certas coisas que devem ser feitas em privado, que existem certos desejos que precisam aguardar gratificação. Isso é civilizatório. Isso é eminentemente civilizador. Posteriormente, eu vou discutir com vocês um outro livro de Freud extremamente interessante para que a gente possa compreender, né, o caráter civilizatório do adiamento de gratificações, né, do adiamento da satisfação dos nossos desejos, que é O Mal-Estar na Civilização, um livro bastante interessante para que a gente possa discutir mais no futuro, mais para frente. No entanto, encerrando, né, então, essa revisão daquilo que eu já havia tratado com vocês nas aulas presenciais, a teoria estrutural da mente, portanto, pressupõe que a nossa mente ela se constrói a partir de um processo dinâmico de interação com o mundo, a partir de um componente básico, uma mente primitiva que é o id. A partir daí, interação com o mundo, forma-se o eu, o ego, que a partir daí se torna a ponte entre o mundo externo e o mundo interno. E mais para frente, a partir do treino de higiene, a partir da internalização de normas e regras sociais, nós teremos a formação do superego, do supereu. Portanto, a teoria estrutural da mente, ela substitui aquele modelo estático, aquele modelo limitado da teoria topográfica da mente, que situa a mente apenas em termos de lugar, mas não em termos de processo, não em termos de funções, né? Bom, uma vez tendo feito essa revisão, posso iniciar com vocês a discussão sobre tipos libidinais. Freud estabelece a distinção entre os tipos libidinais em termos de predominância de uma das estruturas da mente sobre as demais. Dessa forma, se o indivíduo, por exemplo, apresenta uma predominância do id, nós teremos então o chamado tipo erótico. Por outro lado, se a predominância for do supereu ou do superego, nós vamos denominar esse indivíduo de tipo obsessivo. E se por outro lado a predominância for do eu, nós teremos o tipo denominado de narcisista. Freud estabelece de uma maneira bastante interessante essa distinção, né, entre os tipos libidinais em termos da preferência, né, de cada um desses tipos, em termos da questão erótica, né. Eu já havia discutido com vocês nas nossas aulas presenciais que esse termo erótico
na psicanálise, ele não diz respeito ao aspecto sexual no sentido do senso comum, mas no sentido de investimento da energia libidinal, do investimento da libido do indivíduo em um determinado objeto. Erótico, portanto, é da esfera do amor. Amor entendido como investimento libidinal em algum objeto, digamos assim. Então, nesse sentido, o tipo erótico, que é aquele tipo no qual a predominância do id sobre as demais estruturas da mente, nesse tipo libidinal, existe um forte investimento no outro. Existe um forte interesse no outro. Portanto, o principal objetivo do indivíduo é amar e ser amado. Então, o tipo libidinal erótico, ele se caracteriza por um forte investimento num objeto externo, uma outra pessoa, digamos assim, e ao mesmo tempo, o indivíduo espera um retorno muito grande desse investimento libidinal, digamos assim, que ele está fazendo. Vamos imaginar em termos de analogia, né? A pessoa do tipo erótico é aquela que pretende investir, por exemplo, na bolsa de valores, um determinado X de dinheiro e avidamente espera receber pelo menos aquilo que ela investiu de volta. Então, a pessoa do tipo erótico é uma pessoa muito voltada para o outro e que, ao mesmo tempo, cobra do outro retorno desse investimento. Todos nós conhecemos pessoas que, ao amar, não amam de maneira, digamos, altruísta, amam esperando que o outro também, e de forma recíproca, né, corresponda a esse investimento amoroso. Sendo que o principal receio, o principal temor da pessoa do tipo libidinal erótico, obviamente, é a perda do objeto amado, né? É perder o objeto amado. O segundo tipo libidinal, denominado de obsessivo, é aquele no qual predomina a estrutura do supereu ou do superego. Nesse sentido, o principal objetivo do indivíduo é manter-se aferrado à sua consciência moral. Portanto, o indivíduo no qual o tipo libidinal obsessivo se expressa é um indivíduo extremamente consciencioso, né? Se nós formos utilizar a definição dos 5 grandes fatores da personalidade, né, do McRae Costa, que vocês estudaram no semestre passado, na disciplina de Psicologia da Personalidade 1, vocês vão se recordar que o tipo consciencioso, esse grande fator, né, da personalidade, estaria diretamente relacionado ao que a gente chamaria de tipo libidinal obsessivo, né, um apego à norma, um apego à regra, sendo que é o indivíduo que também busca amar, todavia, desde que esse amor seja sancionado pelas normas culturais, seja, de certa forma, autorizado, melhor do que sancionado, né? Autorizado pelas normas sociais. Sendo que o principal receio que a pessoa do tipo libidinal obsessivo teria seria justamente o de perder a sua consciência moral. E aqui é importante a gente ter clareza, né, em relação ao conceito de consciência moral, porque no nosso idioma, né, o idioma português, a palavra consciência, ela pode ser empregada com diferentes acepções. Consciência num sentido neuropsicológico, ou seja, de o indivíduo estar vigil e ser capaz de relatar as suas percepções. Consciência num sentido psicológico, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de estar diretamente vinculado às suas percepções
num determinado momento. A pessoa, portanto, é capaz não só de relatar o que ela está vivenciando, mas também de ter acesso ao seu fluxo de pensamento num dado momento, mas também consciência no sentido moral, consciência no sentido daquilo que se espera que seja apropriado e adequado de ser realizado. Então, se nós retornarmos lá no pensamento de Agostinho, nós vamos ver a distinção, né, entre o sei o que sou e o sei o que faço. O sei o que sou se situaria no domínio da consciência do ponto de vista psicológico, né? Ao passo que o sei o que faço estaria situado no domínio da consciência no sentido moral, né? Em outros idiomas, se vocês, por exemplo, tomarem o idioma inglês como referência, vocês vão observar que nesse sentido psicológico, né, de consciência, nós temos a expressão consciousness, ao passo que o sentido moral é descrito através do termo conscience. Por outro lado, no alemão a gente vai ter o Bewusstsein como sendo a consciência no sentido psicológico e o Gewissen no sentido moral, por exemplo. Então, essa consciência moral é algo que o tipo obsessivo tem um grande temor, tem um grande receio de perder. E, finalmente, o tipo narcisista, que é aquele no qual predomina o eu, predomina o ego, e cujo principal interesse do indivíduo é em amar a si próprio, ou seja, um indivíduo que tem uma consciência muito grande, um apreço muito grande pela sua própria autonomia e que, portanto, o indivíduo tem como principal receio, como principal temor a perda da autonomia. Esses seriam os principais tipos libidinais, chamados tipos libidinais puros. Freud também descreve tipos libidinais mistos. Vocês podem ter uma descrição mais pormenorizada desses tipos no próprio artigo, né, tipos libidinais. Eu vou me ater aos tipos libidinais puros, né, como eu já apresentei a descrição básica deles. E eu peço que vocês, a partir de agora, façam a leitura do artigo, analisem as considerações que Freud traz do ponto de vista da psicopatologia, pois este será o tema da minha próxima aula, em que abordarei os aspectos psicopatológicos de cada um dos tipos libidinais e prosseguirei com o nosso curso de Psicologia da Personalidade à distância, enquanto for necessário, em função dessa crise produzida, não é, pelo coronavírus. Então, meus caros alunos, quinto período, saudações a todos vocês. Leiam o artigo Tipos Libidinais. Estará postado lá no SEI para que vocês possam ler e posteriormente acompanhar a próxima aula sobre esse tema. Saudações a todos, bons estudos e até breve.